Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa da RS Play TV, canal 524 da Claro. Aqui nós vamos lhe dar dicas e informações muito importantes para a sua saúde e bem-estar. Eu sou Marco Marzoli e você está no Papo de Terapeuta. E hoje nós temos aqui a Sandra. Sandra, muito obrigado por ter vindo, gratidão tê-la aqui. E eu vou pedir para você se apresentar e dar uma palhinha sobre o que nós vamos conversar hoje. Então, eu sou Sandra Mainardi, psicóloga clínica. Hoje eu trabalho com a psicologia transpessoal, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma, além do nosso ego, onde a gente trabalha com o nosso ser mais importante, mais bonito, a nossa essência divina. Não é relacionado à religiosidade, e sim à espiritualidade, porque todos temos um espírito, temos uma alma, são só nomes diferentes para a mesma coisa. Então a gente trabalha através disso, nesse princípio. E a psicologia transpessoal que você trabalha, ela, claro, com certeza, tem todos os princípios da psicologia, Com certeza. das técnicas, Com certeza. e além disso, conhecimentos sobre a espiritualidade. Exatamente. Tá, e Sandra, o que te levou a trabalhar com essa área específica? Então, um tempo atrás, quando eu conheci a espiritualidade, comecei a estudar o espiritismo, eu entendi a reencarnação como base na vida da gente. Então, a partir disso, eu não me encontrava mais na psicologia, daí eu dei um tempo na psico. Tá. E há uns 4 anos atrás... Você achava que conflitava? Conflitava, de alguma forma conflitava para mim, né? Porque nós temos sintomas que não são de hoje, que são de outros tempos que a gente nem lembra, né? Então, há 4 anos atrás eu conheci a transpessoal, comecei a estudar e daí retomei os meus trabalhos como psicóloga. Hoje trabalho como psicóloga transpessoal e atendo pessoas de várias religiões, inclusive católicos, que são bem ortodoxos, e não tem problema nenhum, porque a gente trabalha através da alma, né? Então é um trabalho muito bonito, muito profundo, de transformação realmente. Que bonito. E como que é um pouquinho desse trabalho? Explica para mim. É como qualquer outro trabalho de psicóloga, só que a gente faz exercícios de internalização, olhando para dentro, nos conectando conosco mesmo, porque no dia a dia, no corre-corre, a gente perde essa conexão. A gente fica muito no material. No piloto automático. Levanta, já tem que levar filho para a escola, pega um café, vai providenciar um almoço, uma janta, e não para, e não olha para si. Sim. Né? Então o olhar está sempre para fora. E a transpessoal é isso, é olhar para dentro, é olhar para si em primeiro lugar. Olhar para si numa questão que não sou, desculpa se eu estiver falando besteira, olhar para mim, mas não sou só eu, sou eu com o meu eu maior, Com o teu meu eu primordial. Isso, exatamente. Tá. É o que a gente chama do nosso eu mais lindo, porque ele não tem preconceitos, ele não tem amarras. Então, quando a gente se conecta... Uma criança. Tá. Quando a gente se conecta com ele, vem a parte mais leve, né? Sai do peso do dia a dia. É como se estivéssemos na 5ª dimensão. Daí, então, qual é a intenção? Fazer exercícios a ponto do nosso dia se tornar mais tranquilo, como se fosse na 5ª dimensão, né? A 5ª dimensão não é um lugar que a gente vai, é um estado de espírito. Tá. Que explicação! Olha, há muito tempo eu precisava ouvir essa explicação e não encontrava. Que maravilha! É bem tranquilo. Mas, Sandra, e através desta técnica, você pode tratar todo e qualquer distúrbio, dificuldade. Sim. Então, a princípio, segundo a nossa professora, a gente não é o ideal para trabalhar com esquizofrênicos, por exemplo, que é algo mais grave. Mas a gente sabe também que a esquizofrenia, ela tem uma pegada de mediunidade, na grande maioria dos casos. Sim.
Então, o medicamento ele se faz necessário sim, mas não a ponto da pessoa ficar dopada, porque daí, quando a pessoa tem essa questão da mediunidade, ela precisa estudar sobre, para entender o que está acontecendo com ela. Para poder aprender e a sentir como combater, como... Exatamente, como lidar com as situações, né? Porque, eu estou ouvindo vozes. Ok, então o que eu vou fazer com isso? Né? Não é só desligar esse microfone, não existe isso. Então eu preciso lidar para saber como que eu vou fazer quando eu ouvir a determinada voz. Eu posso conversar com ela? Né? Então, para ter um retorno dessa forma. Né? Tá. Mas por aí. Não, mas está muito bem. E poderia trazer para a gente aqui algum exemplo de exercício que você faz nas sessões? Sim, principalmente com pessoas que têm grau de ansiedade elevado. Isso é muito importante. A gente faz dois exercícios que são os primordiais, que é um aterramento, que é como se a gente criasse raízes e nos conectássemos à terra, que isso nos dá firmeza e sustentação, bem como uma árvore. A árvore sem raiz, ela fica sem sustentação. Sim. Nós também. E também o portal da alma, onde a gente se conecta com a nossa alma, com o nosso portal, e internalizamos e fazemos um exercício de relaxamento. E através desses exercícios, com o passar das sessões... Então, esses exercícios eu normalmente indico para a pessoa fazer em casa também. Tá. E daí eu mando vídeo com a minha voz. Vídeo não, áudio. Né? E com a minha voz, e daí ela pode ouvir e tranquilizar realmente. É um exercício guiado. Isso. Eu tenho uma paciente que eu atendia, não atendo mais porque ela ficou ótima. Que bom! Então, eu fico muito feliz quando os nossos pacientes, clientes, eles batem asa. Isso me deixa... eu também. Me deixa Tem muito que ir para o mundo. Exatamente. Tem que ir para o mundo. É uma satisfação profissional muito Isso. grande. Né? Eu fico muito feliz. E ela já está trabalhando, e foi ótimo, porque quando ela foi fazer a entrevista de trabalho, ela estava muito nervosa e ela tem um tique nervoso que ela fica assim com a perna. E daí ela diz assim, eu digo, faz o portal da alma que tu vai ficar mais tranquila, pode fazer. Ela disse, Sandra, fiz 2 vezes o portal da alma antes da entrevista e fiquei super tranquila, não gaguejei e não tremi a perna. Foi contratada, na outra semana começou a trabalhar. Então isso é uma satisfação muito grande, isso nos traz muita alegria. Parabéns. Estou apaixonada pela psicologia transpessoal. Que bom, que bom. Ai, que maravilha. E, Sandra, neste período em que você ficou, vamos dizer assim, um pouco de mal com a psicologia. Afastada. Afastada, tá? Como é que você lidou com isso? Então, para mim foi tranquilo, porque eu fiz muito curso, eu estudei muito a espiritualidade. Tá. Eu trabalhava com terapias holísticas, né? Até cone chinês, que queima no ouvido, até esse eu fazia. Eu fiz curso sobre, né? Aplico ainda hoje, quando algum conhecido me pede, eu faço. Mas eu fiz muitos exercícios, muitas técnicas de terapia holística mesmo, e Por isso exemplo? é agregado ao meu trabalho. Né? Até barra de axis eu fiz. Hoje não uso mais, mas eu fiz e acabava usando quando eu precisava. Hoje você usa alguma técnica junto com... Eu uso basicamente a psicologia transpessoal hoje. Tá. Hoje você não usa nenhuma técnica holística junto? Não. Eu gosto muito de oráculos, de cartas. Inclusive tem uma que foi lançada há pouco tempo, que são insights. Então, e ela nos traz muito material para se estudar. Né? Trabalho também, uso muito da sistêmica, né, que é a constelação familiar. Então a gente tem conhecimento, então acaba usando também na terapia. Não tem como. O conhecimento está na gente, a gente não perde. Muitas vezes a gente não vai usar a técnica em si, mas parte daquele conhecimento é bem utilizado. Exatamente, quando encaixa, né? Depende da situação de cada paciente, de cada pessoa. Sim. E você teria algum exemplo de caso que você possa nos trazer? Sim, pessoas então que têm depressão, né, também fazer o aterramento e o portal da alma são excelentes. Claro que com o passar da terapia a gente vai fazendo outras atividades além dessas.
Mas, basicamente, são esses 2 exercícios para começo, né? Algum desses exercícios podem ser feitos pela pessoa normal em casa? Pode sim, pode sim. Poderia explicar para as pessoas como é que podem fazer? Podemos experimentar? Claro. Quem sabe tu recebe também? Então, Vamos fazer um exercício? Vamos fazer. Então, vamos lá. Então, quando vai fazer o aterramento, o ideal é não ficar com o olho fechado nem aberto. A gente olha para o chão, assim. Tá? Então, tu vai imaginando, respira profundamente, solta suavemente. Enche os pulmões de ar e solta bem devagarinho, o mais lento que puder. De preferência, fazendo a respiração diafragmática, aquela que enche a barriga de ar. E quando solta o ar, a barriga fica murchinha e solta. Relaxa. Vai entrando no teu espaço de silêncio, no teu espaço de calma, de tranquilidade. A gente trabalha muito o sentir, o perceber. Então você vai imaginando nesse momento como se saísse pelas tuas pernas raízes. As tuas raízes vão crescendo, firmes e fortes, e descem pela sola dos pés. Se conectam à terra e continuam crescendo, firmes, fortes, robustas, te trazendo sustentação e equilíbrio. Força. Inspira e expira e as tuas raízes continuam crescendo em direção ao centro da terra. Pode ter a sensação das pernas e os pés estarem pesados. É assim mesmo. Continue respirando suavemente. As tuas raízes continuam crescendo, firmes e fortes, e se conectam ao centro da terra. Tem um cristal no centro da terra, onde você se conecta com ele. E tu recebe a energia desse cristal. Inspira e expira. Bem devagarinho. Solta o ar, relaxa. Só percebe. Pode ver alguma sensação do corpo. Respira. Não te preocupa. Está num lugar seguro, tranquilo. Só percebe. Tá bem? Muito bem. É muito bom. Uau! É muito bom. É muito, muito A continuação desse exercício, a gente puxa essa energia e conecta nos rins. Mas ela daí não pode ser feito tipo antes de dormir, porque ele dá muito gás, muita energia. Então a gente segura ele, segura até essa parte. E isso traz muita firmeza para a pessoa. A pessoa que, por exemplo, sofre de ansiedade, ela precisa estar conectada com a terra para se sentir mais firme, porque senão fica solto o pensamento voando solto. E precisa controlar. Sim. Né? Então esse exercício, além de trazer firmeza, ele faz a pessoa se concentrar nos próprios pensamentos. Porque é como se a gente tivesse alguns monstrinhos, né? E colocando pensamentos intrusos. Isso causa mais ansiedade ainda. Sim, exatamente. Né? Quem sofre de medo, quem sofre de depressão, esses pensamentos eles tomam conta. Então é preciso controlar. Então, através dos exercícios a gente consegue dar uma segurada. Acontece muito quando a pessoa está com ansiedade, ela começa a se preocupar com o que ela está sentindo. Sim. E aí pode até disparar a sensação de que vai ter um ataque cardíaco na hora. Sim. E não vai. E não vai. Mas a sensação Ela começa a se preocupar com sensação, com taquicardia. E vai ampliando tudo. Vai ampliando, ela vai criando mais adrenalina na corrente sanguínea e... É verdade. E em alguns casos, Marcos, essa pessoa precisa ir até o médico. Sim. Porque o pânico é muito grande. O medo de morrer, o medo de que esteja acontecendo alguma coisa de errado. E só que está dentro da mente. E pode ser controlado. Pode ser. Mas ela precisa de alguém
ajudando, alguém ensinando para que ela possa entender o que está acontecendo. Porque cada caso é um caso, cada pessoa vai aprender, vai entender como se controlar de uma maneira diferente. Exatamente, exatamente. Então, os medicamentos eles são muito importante. os medicamentos eles são importantes nesses momentos mais graves, né? Nesses picos. Mas o autoconhecimento ele é essencial, porque é a partir do autoconhecimento que a pessoa vai conseguir perceber até onde ela consegue segurar. Né? Não, até aqui eu consigo, a partir daqui eu preciso ir no médico para ele me dar algo mais forte, que me ajude a segurar esse momento. A medicação não é para sempre, é um período que a pessoa vai tomar. A medicação, ela não é a cura, mas ela faz parte da cura. Auxilia, sim. Dependendo do caso, é necessário a medicação para que ela tenha condições e forças de superar. Eu costumo dizer, Marcos, que a gente tem assim, um corpo físico que a gente precisa cuidar, com uma boa alimentação, com atividade física que, na grande maioria das doenças, ela é essencial, porque libera todas as inas, né? Sim. Adrenalina, endorfina, ocitocina, todas as inas que a gente precisa. Então, medicamento às vezes se faz necessário. Esses são os cuidados do corpo físico. E daí nós temos um corpo mental e emocional, que a gente vai procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa auxiliar nesse sentido. E nós temos também o espiritual, e a gente acaba esquecendo. Né? E é onde a gente se desconecta da gente mesmo, porque é a nossa parte e fica esquecida. Nesse momento a gente procura, independente da religião, que seja católica, que seja evangélica, que seja espírita, que seja da Umbanda, não importa. A religião ela precisa fazer parte da vida das pessoas, porque nós somos um espírito, nós fazemos parte do todo. Eu acredito que nós somos um espírito encarnado. Não uma pessoa que tem um espírito. Exatamente, do meu ponto de vista também. Sim. Né? Nós fazemos parte do todo. Exatamente. Assim como nós temos milhares de células que formam um corpo, nós somos milhares de pessoas que formam um planeta, uma constelação. Então isso é muito simples para as pessoas entenderem dessa forma. Nós fazemos parte do todo. Fazemos parte do todo e da mesma maneira o todo influencia. Com certeza. Como nós somos, como nós nos sentimos, e muitas vezes nós precisamos de uma ajuda, de um auxílio para poder nos enquadrar melhor. Isso. Hoje em dia, ainda mais com esse excesso de celular, informação e rede social, isso gera muita ansiedade. Muita ansiedade. E as pessoas estão cada vez mais conectadas a um aparelho que eu não condeno, porque a gente usa e ele faz parte do nosso dia a dia. Mas quando a gente se conecta demais à rede social, onde tudo sempre maravilhoso na vida das pessoas, e aí se olha e diz, e o que eu estou fazendo com a minha? Né? Começa a fazer comparações. E isso não é saudável. Isso não é saudável, porque o que aparece nas redes sociais é só a parte bonita das famílias, da vida das pessoas. Ninguém vai lá colocar, eu tô com dor de barriga hoje. Hoje levantei com uma dor de cabeça que eu não consigo nem abrir os olhos. Ninguém coloca isso em rede social. Né? É verdade. E daí, então, as pessoas acabam se comparando só com as partes bonitas dos outros. Na propaganda da margarina, ninguém coloca a nota baixa que tirou na prova em cima da mesa. Olha aqui, não estudou, vai arrumar o quarto. Nessa parte não vem. É verdade. Então, as redes sociais, elas vêm a favor de muitas coisas boas, porque elas nos trazem informações que são boas, que são importantes, mas também traz isso daí que traz um peso muito grande. E como que a pessoa pode identificar se ela está sendo super influenciada, se ela está sabendo adequar isso na própria vida? Quando a rede social começa a atrapalhar, aí ela precisa ser Mas muitas segurada. Vezes, a pessoa não percebe que é a rede social que está atrapalhando. O quanto tempo fica na rede social? 10 minutos? 30 minutos? 1 hora? Não pode passar de 30. Porque daí o cérebro vai entender que aquilo é mais cômodo e vai querer só aquilo.
aquele 30 caminho mais minutos fácil. É o máximo. Durante o dia ou 30 minutos por período? Corridos. Porque o que acontece com o nosso cérebro? A gente tá vendo um videozinho ali. Ah, esse eu não quero, passa adiante. Sim. Ah, esse eu não quero, passa adiante. Ah, esse eu não quero. Ah, tu vai querer fazer isso na tua vida também. Ah, essa parte eu não quero, passa adiante. Tá. Não tem como. Tem coisas que a gente precisa vivenciar, que a gente precisa tolerar uma frustração em alguns momentos. E a rede social não permite isso. Ela nos ensina que é tudo muito fácil, né? E a gente precisa enfrentar as situações. É tudo muito bonito, um prazer imediato. Exato. Não tem aquela busca, a gente acaba perdendo a noção do esforço, da conquista. A gente não, mas talvez o nosso inconsciente, é isso? Exatamente, É um processo inconsciente. O nosso cérebro ele faz caminhos que a gente não identifica. Mas com o passar dos sintomas, quando começa a ver os sintomas, aí a gente vai se dando conta. Ah, mas era muito mais fácil. Tanto que, se a gente hoje, eu digo, vou ficar sem celular por um dia, não dá. Não. Não consegue. Por vários motivos. E não é só porque eu não consigo falar com alguém, porque eu poderia pegar o telefone e ligar, o telefone fixo e ligar para alguém. Né? Mas aí já aproveito, se tem uma mensagem, ver o que tem na rede, se tem alguém mandando alguma coisa interessante. Quer dizer, acaba sempre só na parte boa. E o cérebro ele precisa de um complemento, ele precisa do todo, senão ele perde o caminho de funcionar. Isso é muito importante. É muito importante para o nosso bem-estar. Exato. E, Sandra, nós estamos no finalzinho. Infelizmente, o nosso papo Passa muito rápido. Muito bom. Eu disse para você, a gente não percebe, não percebe, mas é muito rápido mesmo. Eu gostaria que você desse um recado, eu gostaria que se você pudesse dar alguma informação importante, alguma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Então, são os três pontos que eu falei, né? Cuidar do corpo físico, cuidar do corpo mental e emocional e cuidar do espiritual. Esses três juntos são o que a gente consegue de melhor, juntando as três coisas. É a nossa caminhada mais acessível. Sandra, Isso. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Marco. Prazer te ter aqui. E vamos combinar. Quero você aqui de novo. Ai, pode sim. Vamos combinar, sim. Vamos sim. Estamos chegando a mais um final de programa. Gratidão por estarem aqui conosco. Até o próximo Papo de Terapeuta com muitas dicas e informações.